Olá, está começando uma série com edições especiais do GeoCast, o podcast da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Regional Maringá. Esse programa só é possível por meio do edital de fomento do CREA Paraná. Meu nome é Elisandra e vou tentar conduzir uma conversa hoje sobre as cadeias produtivas do arboregócio. Você já ouviu falar desse termo? E quem vai nos ajudar a desvendar esse tema é o assessor de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Seja bem-vindo, Pedro Mendes. Muito obrigado, boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de vir ao CREA, de vir à Associação dos Geógrafos, conversar sobre esse importante serviço de utilidade pública chamado arborização urbana. Meu nome é Pedro Mendes Castro, eu sou engenheiro agrônomo, sou arborista certificado pela Sociedade Internacional de Arboricultura e atualmente eu exerço a função de assessor de relacionamento internacional da SBAU, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação aqui no GeoCast. E quem vai me ajudar também nesse bate-papo é o presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros, Regional Maringá, Erivelto Prudêncio. Muito obrigada mais uma vez por abrir essas portas, as portas da AGB para a gente, Erivelto. Obrigado, Lisandra. Obrigado, Pedro Mendes, por ter aceitado o nosso convite sobre esse tema muito importante. Obrigado a você, Lisandra, por estar com a gente novamente, super legal. E antes até de começarmos aí o assunto, Pedro, a gente estava conversando ali, você já foi conselheiro do CREA, mas antes até de você falar sobre essa questão do CREA, da sua participação no CREA, como que você foi para esse campo da arborização? O que te levou a estudar, a trabalhar com essa questão? Erivelto, eu vou te confessar que a minha primeira opção de faculdade era geografia. Eu fiquei muito influenciado por um livro chamado Geografia da Fome, Josué de Castro. Isso, me impressionou demais aquele livro. Mas eu optei por fazer agronomia e eu me formei na Universidade Federal de Viçosa com o intuito de contribuir para a produção de alimento no mundo. Fome é um negócio que é terrível, que acaba com o ser humano. Eu, no começo de carreira, eu trabalhei na assistência técnica e extensão rural, na Emater de Minas Gerais, mas depois eu fui convidado para trabalhar na concessionária de energia, numa grande concessionária de energia elétrica de Minas Gerais, trabalhando na área de gestão ambiental. Trabalhei 12 anos na gestão ambiental da CEMIG Geração e depois mais 20 anos na gestão ambiental da CEMIG Distribuição. E a maior interface de uma empresa distribuidora de energia elétrica com o ambiente é justamente o manejo de árvores junto ao sistema elétrico. Árvores e sistema elétrico têm que ser bem conduzidos para que esses dois serviços de utilidade pública possam ser oferecidos para a população com segurança, com continuidade e com a qualidade que as pessoas merecem. Então foi a partir desse trabalho na CEMIG Distribuição que eu comecei a me envolver com a arboricultura, eu comecei a me envolver com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, com a Sociedade Internacional de Arboricultura, justamente visando a desenvolver conhecimentos específicos nessa área, a me capacitar melhor para poder atender da melhor forma possível os clientes da nossa empresa. Da empresa na época, lá da Minas. Isso, da CEMIG. Aí, senhor, você, né? Obrigado. Já deixou avisado para mim. Mas ele avisou também, não pode chamar de chefe. É o contrário. E aí, nesse meio tempo, se tornou conselheiro do CREA em Minas. Sim, justamente devido à minha atuação na arboricultura e à minha atuação na Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, eu fui convidado por um conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas a ser membro da Câmara de Agronomia, onde eu atuei por 3 anos, desempenhando o papel de um conselheiro, que é justamente analisando processos e emitindo pareceres e recomendações para que a engenharia agronômica seja
é executada por profissionais devidamente habilitados e capacitados para poder atender a sociedade da melhor forma possível. Em relação a essa questão do arbonegócio, Pedro, até assim, né, quando eu estava fazendo a pesquisa para a gente ter essa conversa hoje, o Google não me deixava pesquisar arbonegócio, ele me mandava para o agronegócio. Então, o que é o arbonegócio? Só pegando um adendo ali, eu falei falando com a Lisandra, eu falei assim, nossa, Lisandra, eu fui pesquisar também, nem o ChatGPT tem nada sobre arbonegócio. Não dá para confiar na inteligência artificial, mas... Ainda não. Google. Porque a inteligência artificial trabalha com informações que são carregadas, levadas a ela, né? Sim. O termo arbonegócio ele é relativamente novo na nossa sociedade e ele realmente tem muita semelhança com o agronegócio. E, de certa forma, ele tem muita semelhança, não apenas na semântica, na palavra, no som, na fonética da palavra, mas também na sua atividade. É o negócio de arboricultura. Arboricultura é a arte e a ciência de se cultivar árvores em ambientes urbanos. Especificamente urbano, então? Olha, maior parte urbana. Mas pretende fazer aquela ligação com o rural também, com os corredores ecológicos? Sim. Mas é essencialmente urbano na medida em que árvores são consideradas como parte da infraestrutura das cidades. É a chamada infraestrutura verde que desempenha importantes papéis para a regulação da qualidade do ambiente. E é chamado de arbonegócio porque, como toda cadeia de negócio, a arboricultura ela necessita de pessoas, conhecimento e insumos para ser realizada. Então, a cadeia de negócio de arboricultura, ou o arbonegócio, passa pela capacitação profissional, desenvolvimento científico e técnico. Cultivar a árvore em tijolo, cultivar a árvore em concreto e asfalto não é fácil, é preciso de ter ciência que suporte essa atividade. Então, a pesquisa científica é extremamente importante, a capacitação profissional para poder realizar florestas, implantar florestas, são chamadas florestas urbanas, é extremamente importante também, e esses profissionais eles necessitam de ferramentas, de equipamentos, necessitam de bom material biológico, boas mudas de espécies adequadas. Essas mudas têm que ser formadas em viveiros específicos para arborização urbana. Enfim, é uma sequência de insumos e de capacidades que vai permitir a implantação e manutenção de florestas urbanas com a qualidade necessária para regular principalmente o clima de nossas cidades e principalmente atender o futuro. É uma questão extremamente relevante que nós estamos enfrentando, que é a alteração dos padrões climáticos no mundo inteiro, e a árvore que nós começamos a cultivar hoje fatalmente vai ter que resistir a fenômenos climáticos extremamente adversos daqui a 20, 30 anos. Então, é uma cadeia de negócios de muita responsabilidade para com as gerações atuais e futuras. Essas florestas urbanas seriam parques dentro da cidade? O que seriam exatamente essas florestas urbanas? É o conjunto de árvores, sejam árvores isoladas, sejam árvores implantadas ao longo das vias, das ruas, avenidas, árvores em praças, parques, todo esse conjunto que o Erivelton já citou aqui, incluindo os corredores ecológicos, que são segmentos de florestas que ligam diferentes conglomerados de árvores na região urbana, periurbana, rural, enfim. Floresta urbana é o conjunto de árvores presentes numa cidade, bem ou mal planejadas e implantadas. Então, não necessariamente árvores nativas, assim, árvores plantadas, inclusive. Inclusive, árvores plantadas e arborização remanescente das florestas nativas onde as cidades se desenvolveram. Nós temos bons exemplos aqui em Maringá, como o Parque do Ingá, que é sensacional. Inclusive, estive lá ontem passeando, fazendo uma caminhada muito saudável. Teve lá, né? Também, né? Teve.
Teve evento na UEM também, Universidade Estadual de Maringá. E muitas vezes as florestas nativas são a melhor resposta para florestas urbanas. A preservação de fragmentos florestais de maior ou menor porte e forma contribuem também para melhorar e para oferecer qualidade de vida na cidade. E quais são os setores que sustentam o arbonegócio, Pedro? Seria só o público? Não. O setor público, com certeza, é o maior, vamos dizer, consumidor do arbonegócio. Ele é, vamos dizer, o maior cliente do arbonegócio, as administrações municipais. Sim. Porque são os municípios os responsáveis por planejar, implantar e manter árvores no ambiente urbano. E vamos dizer assim, o dono da árvore é o município. Mas não é a única de árvores lá, fantástico. Os empreendimentos imobiliários também são grandes consumidores da cadeia de negócio da arboricultura. Enfim, a administração municipal certamente é o maior cliente da nossa cadeia de negócio. Porém, não é o único e todos usufruem dos benefícios oferecidos por árvores nessa cadeia. E pegando então esse gancho aí do público e privado, nessa questão entra diversos atores profissionais, né, Pedro? Inclusive do nosso sistema. O arbonegócio, né? Sim. Então vamos começar a listar, né? Tem muito. Eu não quero puxar a brasa para minha sardinha, mas com certeza os profissionais da engenharia agronômica e engenharia florestal estão diretamente ligados com o cultivo de árvores no ambiente urbano, que é chamado de silvicultura urbana. Cultivar árvores é silvicultura. No meio urbano, silvicultura urbana. Os engenheiros agrônomos e florestais têm uma formação acadêmica que lhes permite avaliar qualidade de solo, avaliar o clima, avaliar as espécies mais aptas a se desenvolverem em determinado espaço urbano. Com certeza. Junto a esses dois ramos que estão no sistema CONF-CREA, nós temos também os arquitetos que lidam... Arquitetos saíram, né? Sim, é o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Justamente o planejamento urbano também deve levar em consideração a presença dessa infraestrutura verde, convivendo juntamente e interagindo com o ambiente construído. Os engenheiros civis também fazem parte dessa cadeia de negócio. Os geógrafos também. A geografia urbana é extremamente importante. Uma das questões mais relevantes que nós temos atualmente discutido é a equidade na distribuição dos serviços da floresta urbana. Quais são as populações das cidades que mais precisam de árvores para melhorar, dar um upgrade na qualidade do ambiente onde vivem? Então nós já tivemos engenheiros agrônomos, florestais, arquitetos, engenheiros civis, geógrafos, que mais? Engenheiros eletricistas também. Uma das grandes interações de árvores urbanas é com o sistema elétrico, seja ele aéreo, seja ele formado por redes subterrâneas. Enfim, os conselhos, o sistema CONF-CREA, ele faz parte integrante fundamental para o sucesso da cadeia de negócio da arboricultura ou do arbonegócio, que passa pelos engenheiros responsáveis por planejar e executar a floresta urbana. Perfeito. Tem um projeto, Lisandra, aqui na Câmara de Vereadores e Vereadoras, né, que pensa novos loteamentos, né, Pedro, estávamos falando antes aqui de começar sobre os fios, né, de alta tensão
passarem subterrâneo nos novos loteamentos, né? Pensa-se até em rebaixar toda a rede de alta tensão. Por quê? Porque nos últimos tempos, Pedro, aqui em Maringá, com as fortes chuvas e fortes ventos, ventanias, tem derrubado muito galho, muita árvore mesmo sobre o patrimônio das pessoas, né? Como que o senhor vê isso? É possível? É viável? Como que está isso hoje? Há um debate sobre isso dentro do arbonegócio? Como é que está isso? Pela experiência que ele, né, contou no começo, que teve, né, com a CEMIG, né? Sim. Então isso realmente... Já deve ter passado aí por algumas situações, né? Com certeza. Algum debate. Hervelton, uma das frases que eu mais ouvi na minha vida profissional foi: enterra a rede. Quem dera fosse tão fácil assim. Tecnicamente é viável, em termos de engenharia é possível. Aí vamos por parte, porque a pergunta é bem complexa. Primeiro, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como competência ou prerrogativa exclusiva da União legislar sobre energia elétrica. E ela legisla através de uma agência chamada Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Então, o risco de se promulgar diplomas legais fora da esfera da União relacionados à eletricidade, esses diplomas serem identificados ou julgados como inconstitucionais, através de ações diretas de inconstitucionalidade. Eu já vi isso ocorrer. Então, pode-se dizer que corre o risco de ser inócua uma legislação municipal que obriga a concessionária a apenas construir novas redes subterrâneas. Com certeza, ou com grande chance da concessionária recorrer ou judicializar essa questão. O outro aspecto que você ressaltou é a ocorrência de falhas de árvores durante períodos de climáticos extremos, como tempestades, chuvas com vendaval, ventos de grande intensidade. Rede subterrânea não vai resolver esse problema. Olha. Não vai. As árvores estão caindo, não estão caindo não. Dizer que as árvores estão caindo é ruim. Acontecem falhas com as árvores durante esses extremos de fenômenos climáticos, né? Devido a alguma falha estrutural das árvores, que pode ser na raiz, pode ser no tronco. Quando elas caem inteiras, pode ser problema de solo, compactação de solo, pode ter havido algum dano às raízes por alguma obra civil. E eu te digo mais, eu conheço a concessionária aqui do Paraná, já tive um ótimo relacionamento profissional com a Copel, e eu sei que os técnicos da Copel têm procedimentos sustentáveis, saudáveis, reconhecidos como boa prática de condução das árvores junto à rede elétrica, que se chama poda direcionada. Direcionar o crescimento das árvores para fora e para cima das redes de distribuição. Interessante, né? Sim. A gente até repara mesmo, né, em alguns casos, né, a forma com que a árvore faz um V, assim, por exemplo, né, e deixando passar os fios de alta tensão. O V, o Y, talvez? Uma letra A. Qual letra? Uma poda alfabética. Lisandra, as árvores crescem em V. Sim. É um tipo de crescimento chamado plagiotrópico. Então, você pode ver que são árvores que formam forquilhas, e essas forquilhas vão sendo direcionadas para fora e para cima. É comum, muito comum você ver em Maringá e em outras cidades brasileiras, a rede de distribuição de energia passando no meio da copa das árvores. Então, isso é uma prática comum mesmo. É uma boa prática, sim, no mundo inteiro. No Brasil é até melhor do que em outros países. Nos Estados Unidos, a poda é feita em V. Aí sim é V. Aqui não. Aqui nós fazemos um túnel por onde a rede elétrica passa. Em outros países, principalmente na América do Norte, isso não é aplicado. Então eu acho pouco provável que a queda de árvores aqui em Maringá esteja relacionada à forma como as árvores são podadas para conviver junto à rede elétrica. Existem outros problemas que precisam de ser analisados,
A queda de árvores deve ser seguida de uma avaliação de causas, se possível. Logo que cai, é preciso de analisar se caiu o tronco, se quebrou na raiz, se foi só um galho, como que estava essa árvore, enfim. Aprender com a falha para evitar novos episódios de ocorrência dessa natureza. Perfeito. Nesse contexto aqui de Maringá ainda, Pedro, como que o arbonegócio poderia trabalhar em conjunto para ajudar a encontrar soluções, né, para essas situações que a gente vive, por exemplo, aqui em Maringá, que nem é uma cidade tão antiga, né, para ter árvores, né, para acontecer tantos episódios, né? Eu acho que a melhor forma que a cadeia de negócios de arboricultura pode atuar junto com o município de Maringá é fornecendo bons procedimentos, boas práticas de manejo de arborização. A Prefeitura de Maringá conta com bons profissionais, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos devidamente capacitados para fazer a condução das árvores, a manutenção das árvores nas vias públicas, com certeza. Eu conheço alguns desses profissionais e posso garantir que eles estão devidamente capacitados. Mas nem sempre uma avaliação de risco de árvore ela consegue cercar todos os fatores que podem contribuir para que essa árvore apresente uma falha. Então, a forma que o arbonegócio pode contribuir é justamente reiterando a necessidade de se realizar avaliações frequentes do estado em que as árvores se encontram. Isso é uma boa prática. Qual a periodicidade de se avaliar isso numa espécie, por exemplo? Numa rua, numa avenida, tem N espécies, né? N unidades, vamos dizer assim. Indivíduos arbóreos. Indivíduos arbóreos. Perfeito. E como que o poder público pode fazer essa gestão? Eu faço hoje, no indivíduo arbóreo, essa análise, né? Quanto tempo depois eu avalio que ela está bem? Né? Sim. Tá, avaliei, ela está muito bem, raiz até a copa. Mais ou menos, isso vai variar quanto tempo para eu poder voltar ali e reanalisá-la? Porque isso precisa, isso aí já envolve um monte de profissionais, né? Mas quanto tempo, mais ou menos, em média, eu devo voltar para avaliar esse indivíduo? Depende da espécie? Depende do indivíduo. Erivelto, uma análise de risco, uma metodologia de análise de risco consistente, ela deve levar em consideração o estado em que se encontra a árvore, a probabilidade ou a possibilidade que essa árvore apresente uma falha, e se essa árvore apresentar falha, qual o dano que ela pode causar a pessoas e a infraestrutura onde ela se localiza. Então, risco é igual a possibilidade de falha, e se ocorrer a falha, o tamanho do dano que vai ser causado. E essa mesma metodologia de avaliação de riscos, ao final, deve estabelecer uma nova inspeção que vai variar de acordo com o estado em que a árvore se encontra. Então, por exemplo, a árvore apresenta um grau de risco iminente, ela vai cair, está na cara que ela vai cair. Então, tira tudo que está em volta dela e tira essa árvore imediatamente, porque ela pode causar um dano irreversível para a infraestrutura urbana e para pessoas. Se a árvore está bem, se o risco que ela corre de apresentar falha é pequeno, volta daqui a 3, 4 anos. Se ela está muito bem, não apresenta nenhuma probabilidade de falha, volta daqui a 5, 6 anos. Então, vai variar de acordo com o grau de risco que essa árvore apresenta. E a gente ouve muito falar do termo cidades inteligentes, né, Pedro? E como que a arborização se encaixa, né, dentro desse contexto, né, dentro da criação de cidades inteligentes? Bom, o arbonegócio faz parte, né, da construção de uma cidade inteligente, né? Faz parte, com certeza. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Requer uma resposta também que eu tenho que pensar um pouquinho mais. Cidade inteligente pressupõe a existência de uma infraestrutura que monitore e que ofereça informações em tempo real para os gestores da cidade, os administradores públicos municipais. E é possível de se incorporar aos sistemas de monitoramento e acompanhamento das condições da cidade, a avaliação das árvores também. É possível de se usar sensores, de se usar câmaras para
a controlar e acompanhar o comportamento das árvores, e é possível, inclusive, de se usar inteligência artificial, e isso já vem sendo desenvolvido, para levantamento quantitativo e qualitativo das árvores na cidade. Hoje já existem sistemas de captação de imagens que reconhecem as espécies, o porte e até mesmo algum defeito ou algum potencial de falha que elas possam apresentar, em virtude da reflexão de luz que elas apresentam. Espécies que estão malnutridas, que têm alguma doença, costumam refletir a luz de forma diferente de espécies saudáveis. Uma sombra, está refletindo a luz. Todas as árvores refletem mesmo uma certa quantidade, mas o grau de reflexão e o espectro de comprimento de onda que elas refletem podem refletir alguma alteração no seu estado sanitário. Então, hoje, os mesmos mecanismos utilizados para se levantar característica do ambiente urbano podem ser aplicados, em parte, ao levantamento de árvores urbanas também. Então, a inteligência artificial, junto com as cidades inteligentes, vão permitir que se faça um monitoramento mais em tempo real das árvores e, com certeza, reduzir o risco que elas apresentem alguma falha e tragam algum transtorno para a cidade. Que inclusive volta aquele assunto, né, que a gente estava falando do caso aqui de Maringá, né? Sim, sim, com certeza. Todo esse debate é um debate que preocupou a cidade, né? Por isso que tem esse projeto lá na Câmara, também assim, é um exemplo, né? Não é um gestor público, é um vereador, vereadora, né, que entrou com o projeto para suscitar o debate, né, porque a cidade ficou muito preocupada, né, Pedro? Eu acho que outras cidades também. Com certeza. Então, existe essa preocupação. Então, assim, é um debate que é importante ter, né, independente, né, porque também, às vezes, a infraestrutura daquele empreendimento que é o bairro e tal, pode ficar a cargo do empreendedor. Sim. Né? E, não sei, aí tem essa questão da legislação federal, que realmente é muito curioso, é muito importante considerar. Tem as normas também, que certamente a empresa segue, né? E tal. Eu te fazer uma pergunta, Pedro, sobre assim, inclusive sobre empreendimentos, loteamentos, que às vezes precisam retirar um maciço florestal, pede uma autorização para o órgão competente, e ele dá lá a contrapartida que ele tem que fazer com esse maciço, replantar na mesma bacia e tal. Isso está dentro da cadeia do agronegócio? Com certeza. Em ambiente urbano está, com certeza, essa reposição florestal, essa compensação. Compensação. Sim, sim. Isso aí passa também pela cadeia de negócio de arboricultura. Muito interessante. Às vezes acontece as coisas e a gente não dá o nome certo, né? É importante, né, dar o nome correto para as coisas. Né? Erivelto, você tocou num ponto importante que eu gostaria de ressaltar. Árvores adultas e árvores de grande porte contribuem mais para a melhoria da qualidade do ambiente urbano. Então, antes de retirarmos árvores, é claro que nós não estamos apregoando que se deixem árvores de risco causar transtorno na cidade. Sim. Mas quanto mais nós pudermos manter o patrimônio arbóreo que nós temos hoje, melhor para as cidades, melhor para a população. Árvores de pequeno porte ou árvores que vão se tornar adultas daqui a 30 anos, elas pouco contribuem ao longo desse tempo para oferecer os benefícios que são sequestro de carbono através da fotossíntese, fornecimento de sombra, que é extremamente importante, e a retenção de água em fenômenos de chuva, e com isso reduz o escoamento superficial das cidades. Árvores contribuem para reduzir o impacto de enchentes e a melhoria da saúde pública. A árvore está intimamente relacionada com saúde pública. Retém poluentes, causa bem-estar às pessoas e principalmente reduzem o estresse. O estresse humano é uma das causas fundamentais para a debilitação da saúde humana.
Esse bem-estar, né, da população está muito ligado àquele microclima que o conjunto, né, de indivíduos arbóreos proporciona para quem passa próximo. Você, né, é muito comum aqui, você já deve ter ouvido falar, que quem passa perto ali do Parque do Ingá sente um frescor em relação ao restante da cidade, né? Sim. Na universidade também um pouquinho de uma redução da temperatura, né? Muito por causa dessas árvores. Com certeza. O organismo humano funcionando em temperaturas mais altas, ele desgasta mais, as pessoas ficam mais cansadas, mais estressadas, enfim. Existe hoje, inclusive, um movimento na classe médica de se recomendar contato com a natureza para reduzir algumas doenças crônicas de cidade, como estresse, diabetes, obesidade, doenças circulatórias e cardíacas. Existe mesmo receita. Olha, a receita que eu lhe passo é de 3 horas por dia, ou 3 vezes por semana, 1 hora cada dia, junto a uma floresta, junto a um parque, para poder respirar tranquilo, para poder baixar um pouco o nível de ansiedade e de estresse que o organismo humano funciona em condições urbanas. Ajuda a reduzir o cortisol, né? Sim, exatamente. Quantas vezes por semana você vai no Parque do Ingá respirar e contemplar a natureza, Lisandra? Muito pouco, infelizmente, Pedro, gostaria demais. Porém, essa vida urbana, né? Essa vida urbana, a gente acaba se perdendo, né? Mas como eu trabalho, né, na universidade também, então isso já ajuda bastante, porque na instituição a gente tem, né, esse privilégio. E faz diferença, de ter isso. Inclusive, a gente tem diferentes espécies, né, dentro da instituição. Então, no inverno, a gente tem os ipês, que, nossa, é um espetáculo à parte, né? Os ipês cor-de-rosa. No verão, tem o flamboyant com as árvores vermelhas. Então, é um espetáculo mesmo, né? Ter essa variedade. Maringá tem o privilégio de contar com um leque de espécies arbóreas que praticamente produz flor todo ano. E flores de cores vivas, vistosas. Isso faz muito bem. Só de olhar uma avenida dessas aqui, toda florida, a pessoa se sente bem. Faz toda a diferença mesmo, né? E as pessoas vêm passear em Maringá exatamente por causa dessas, para ver de perto, para até ficar embaixo, né? Para poder sentir. Os cor-de-rosa são bem famosos, né? É mesmo. Com certeza. E a gente estava falando, né, dessa questão, né, que o chefe trouxe sobre sobre a lei, né, que, né, na Câmara de Vereadores aqui em Maringá, que estão querendo trazer, né, alguma lei relacionada a essa questão das árvores, né, talvez tornar o sistema elétrico subterrâneo. E eu queria saber como que a ESBAL trabalha no incentivo, assim, à criação de políticas públicas relacionadas à arborização, né, e que possam promover também o arboregócio. A ESBAL tem feito um esforço no sentido de influenciar o legislativo e o executivo, principalmente municipais e estaduais, a reconhecer a importância da atividade do arborista. Nós temos alguns municípios no país que já implantaram o Dia Nacional, ou o Dia Municipal do Arborista, o Dia Estadual, reconhecendo a atividade profissional da arboricultura, a necessidade de haver profissionais devidamente capacitados para lidar com planejamento, implantação e manutenção de árvores em ambientes urbanos. Além disso, nós trabalhamos junto com a Associação Brasileira de Normas Técnicas e hoje nós temos já algumas normas relacionadas à poda de árvores, proteção de árvores durante construções civis. Estamos quase finalizando a norma brasileira de segurança no trabalho com árvores urbanas e, principalmente no âmbito nacional, a ESBAL constituiu um grupo de trabalho que elaborou um projeto de lei chamado Política Nacional de Arborização Urbana, que foi apresentado em 2022 na Câmara dos Deputados. Esse ano o Senado Federal apresentou um projeto semelhante a esse, com a participação da ESBAL, no sentido de nós termos uma lei federal que permita aos outros entes da federação, da União, da federação, os estados e municípios, a elaborar suas políticas municipais e estaduais de arborização urbana, a fim de disciplinar
a implantação dessa infraestrutura de extrema importância. O que mais que nós podemos fazer? Nós temos uma participação numa iniciativa da FAO, um órgão da ONU, Food and Agriculture Organization, a Organização Mundial de Alimentação e Agricultura, e uma outra organização não governamental norte-americana chamada Arbor Day Foundation, Fundação Dia da Árvore. Essas duas organizações se juntaram em 2018 e lançaram um programa chamado Tree Cities of the World, ou Cidades Árvores do Mundo, que reconhece cidades que atendem alguns requisitos de gestão de árvores urbanas: existência de lei que discipline, orçamento, equipe capacitada e estruturada para trabalhar com as árvores urbanas, orçamento eu já falei, participação popular nos trabalhos e algum dia dedicado ao reconhecimento do valor das árvores, em que haja uma festa das árvores, vamos dizer assim. Olha que legal. No Brasil nós já temos, se não me engano, são 15 cidades reconhecidas por essas duas organizações como cidade árvore. Uma delas é Maringá. Então, Maringá, por quê? É uma das cidades mais arborizadas do país, né? E mais do que isso, ela atende esses 5 requisitos de gestão da arborização urbana. Então, é uma outra iniciativa da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana no sentido de se promover o reconhecimento da importância das árvores e dos profissionais que lidam com a arborização urbana. Nossa, é importantíssimo para a profissionalização mesmo, né? Sim. O CREA Paraná, ela por meio do CREA Paraná foi criada uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa para fortalecimento das profissões. E um conselheiro nosso, que inclusive é geógrafo, ele apresentou uma proposta, foi feito um chamamento, para que as entidades de classe apresentassem propostas. E aí o conselheiro nos procurou e apresentou uma proposta muito interessante, que é reverter parte das taxas e multas do Instituto Ambiental para ajudar as prefeituras na gestão dessas árvores. Então, por meio da frente parlamentar, uma das propostas apresentadas foi essa, que vai ao encontro, então, que legal, do trabalho da SBAL. Sim, é interessante, é importante sim, principalmente aqueles recursos provenientes de autuações do Instituto Ambiental relacionadas ao meio urbano. Sim. Que isso se reverta em parte para apoio aos municípios na gestão das árvores. É extremamente saudável e importante, bem-vinda essa iniciativa. Porque os municípios menores têm uma arrecadação um pouco menor, às vezes não tem condições de viabilizar isso com equipes, então um recurso extra direcionado para isso ajudaria bastante. Uma alternativa que inclusive consta como uma das ferramentas da Política Nacional de Arborização Urbana é o consorciamento, a formação de consórcios para a gestão das árvores urbanas. E essa lógica de consórcios segue a mesma lógica de consórcios para a saúde pública, de consórcios para a iluminação pública. Nós vivenciamos isso em Minas Gerais. Em 2014, a Agência Nacional de Energia Elétrica repassou aos municípios a obrigação de manter a iluminação pública nas cidades. Então imagina um município que troca 50 lâmpadas por mês. Se ele for contratar uma empresa para fazer a troca de 50 lâmpadas por mês, vamos dizer 60, 2 por dia, o custo dessa substituição vai ficar enorme. Mas se esse município se juntar a outros municípios e contratarem na forma de consórcio uma empresa que vai trocar, em vez de trocar 60, vai trocar 6.000 lâmpadas por mês, viabiliza aí o custo dessa atividade. E a arborização urbana é a mesma coisa. Os municípios se consorciarem para contratar conjuntamente implantação e manutenção de árvores nas cidades, vai reduzir o custo que caberia a cada um desses municípios individualmente. Nossa, legal. Uma boa saída. Com certeza. Nossa, eu tô aqui pensando que esse assunto renderia pauta, assim, pra gente ficar aqui horas conversando, não é? Assunto riquíssimo esse. Com certeza, tô aprendendo bastante.
Mas, Pedro, eu queria muito agradecer a sua participação. Queria dizer que foi um prazer ter você aqui. A gente aprendeu bastante sobre o arbonegócio e não o agronegócio. Queria agradecer mesmo a sua participação aqui no Geocast. Eu que agradeço, eu gostei muito do convite, eu fiquei muito honrado com o convite, mais que isso eu gostei do ambiente que nós conversamos aqui, que foi espontâneo, que foi livre, enfim. A pauta se construiu espontaneamente e é possível de ver como que o arbonegócio faz parte da nossa vida. Mais do que a gente imagina. Muito mais do que nós imaginamos, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui para ressaltar, realçar, reforçar a importância da nossa atividade para a qualidade de vida nas cidades. Muito obrigado. Obrigada a você e obrigada também, Erivelto, por abrir mais uma vez o Geocast para a gente trazer esses assuntos tão importantes, né? Discussões tão interessantes que a gente não fazia ideia, né? Muitos profissionais às vezes não têm essa proximidade com o assunto. Eu quando pensei nesse assunto, na verdade eu não pensei, eu peguei a relação das palestras que tinha, eu falei, mas o que é isso aqui? Arbonegócio, né? O que será? Despertou uma curiosidade. Né? Aí eu falei, não, eu vou fazer ao nosso Geocast, né, com temas tão variados, e esse tema para nós aqui é de singular importância, porque nós estamos em Maringá, nós somos uma entidade de classe regional e esse tema tem tudo a ver com a gente, né? Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigado, Pedro. Então a gente vai ficando por aqui. Em breve a gente volta com mais um episódio dessa série, com episódios especiais sobre arboricultura.